Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de exercícios resolvidos de programação. E nesta aula nós iremos resolver o enunciado tabuada ao avesso, de código 0111. O enunciado diz o seguinte: escreva um programa que peça para o usuário informar qual tabuada o mesmo deseja ver e armazene um número em uma variável. Em seguida, imprima a tabuada na tela se utilizando da instrução for. Para imprimir a tabuada, siga o modelo abaixo. Então nós temos que será impressa a mensagem para o nosso usuário: por favor, informe qual a tabuada você deseja. No caso, ele digita tabuada e então a gente vai seguir esse modelo: AX vezes B10, que é igual a C resultado 10. Depois nós temos AX vezes B9, que é igual a C resultado 9, AX vezes B8, que é igual a C resultado 8. Então ele traz a nota: AX, B e C representam respectivamente AX, número da tabuada desejada pelo usuário, B, número a ser incrementado, e C, resultado da expressão AX vezes BX, que é igual a CX. Então nós temos exemplo: 5 vezes 10, 50. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 8, 40. Aqui nós temos que o B é um número a ser incrementado. Porém, nessa situação aqui, como a tabuada do avesso, o número será decrementado. Vamos pedir para o nosso usuário digitar qual a tabuada que ele deseja. Então vamos utilizar a nossa função para imprimir: system.out.println, e vamos escrever a frase: digite a tabuada que você deseja. Dois pontos, espaço, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora vamos ir aqui em cima e vamos importar a classe Scanner. Então vamos dar um import java.util.scanner. Agora voltamos aqui embaixo. Então agora vamos declarar uma variável inteira de nome tabuada. E a essa nós vamos atribuir aquilo que o usuário digitar na tela. Então nós vamos capturar o que o usuário digitou através de uma instância da nossa classe scanner.nextInt. Agora nós temos que criar uma nova instância de scanner. Então vamos dizer que nós queremos uma variável scanner de nome in, e a essa nós vamos atribuir uma nova instância de scanner e vamos passar com o parâmetro system.in. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. E agora vamos capturar o que o usuário digitou e vamos armazenar uma variável inteira de nome tabuada. Então, tabuada recebe in.nextInt. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. E agora nós temos que implementar o nosso looping for. Vamos escrever a nossa instrução for. Vamos dizer que nós queremos uma variável inteira de nome i e a essa nós vamos atribuir 10. Em seguida, nós vamos dizer que nós queremos que esse looping seja executado enquanto que i for maior do que 1. E então nós vamos decrementar uma unidade de i. Feito isso, nós podemos imprimir a tabuada. Então vamos invocar a nossa classe system.out.println e agora nós podemos implementar a tabuada. Então qual é o modelo a ser seguido? Nós temos que o modelo a ser seguido é AX vezes BX, que é igual a CX. Então nós temos que AX é o valor informado pelo usuário. Nós temos que o BX é o valor a ser decrementado. E nós temos que o CX é o cálculo. Então vamos lá. Aonde que nós armazenamos o valor que o nosso usuário digitou? Na variável tabuada. Então vamos concatenar tabuada com uma string e nessa string nós vamos colocar o sinal de vezes. Feito isso, nós vamos concatenar com a nossa variável i, vamos concatenar novamente com uma string e agora nós vamos colocar o sinal de igual. Feito isso, nós temos que colocar o valor da expressão tabuada vezes i. Então vamos colocar mais tabuada asterisco i. No caso, o asterisco é o sinal de multiplicação aqui no Java. Ou seja, nós já temos implementado o que nos foi pedido. Vamos mandar executar e vamos ver o que acontece. Então aqui ele perguntou: digite a tabuada que você deseja. Vamos colocar a tabuada de 5. Então ele imprimiu aqui para a gente: 5 vezes 10, 50. 5 vezes 9, 45. Foi imprimindo 5 vezes 2 igual a 10. Como a gente pode ver, não imprimiu a tabuada 5 vezes 1. Isso porque nós mandamos o nosso looping executar enquanto que i for menor do que 1. No caso, nós temos que mandar o nosso looping executar enquanto o i for menor ou igual a 1. Vamos mandar executar agora. Então, digite a tabuada que você deseja. Vamos colocar a tabuada de 10. E olha só, agora nós temos que 10 vezes 10 é 100, 10 vezes 9 é 90, e a gente vai decrementando até que 10 vezes 1 seja igual a 10. Então vamos entender o que nós estamos fazendo. A primeira coisa que nós fazemos é pedir para o nosso usuário digitar o valor da tabuada que ele deseja. Então vamos colocar aqui: pedimos para o usuário informar a tabuada. Na sequência, nós criamos uma nova instância de scanner. Então vamos colocar
criamos uma instância da classe Scanner. Feito isso, nós declaramos uma variável do nome tabuada e atribuímos o valor que o nosso usuário digitou no prompt de comando. Pegamos o valor digitado pelo usuário. Ou seja, primeiro a gente imprime uma frase perguntando qual é a tabuada, em seguida a gente cria uma instância de scanner e depois nós pegamos qual é a tabuada que o nosso usuário digitou. Feito isso, nós armazenamos o que o usuário digitou na nossa variável tabuada, que é do tipo inteiro. Na sequência, nós utilizamos a instrução for para fazer um laço de repetição. Nesse laço, nós dissemos que nós queremos uma variável inteira de nome i e nós atribuímos o valor 10 à nossa variável i. Feito isso, nós dissemos que o nosso looping deve ser executado enquanto o i for maior ou igual a 1. Por fim, nós mandamos decrementar uma unidade a cada ciclo, ou seja, toda vez que for executado aqui o nosso looping, será decrementado uma unidade na nossa variável i. Por fim, nós implementamos o que deve ser impresso no prompt de comando. Então, a primeira coisa que nós imprimimos é a tabuada, depois nós imprimimos o símbolo x para simbolizar a multiplicação. Feito isso, nós imprimimos o valor da nossa variável i, que no caso é o valor que está sendo decrementado. Na sequência, nós imprimimos o valor de igual, ou seja, nós estamos criando esse padrão aqui, ax vezes bx, que é igual a cx. Então, nós temos que o nosso i é o nosso bx. Então, nós colocamos o sinal de igual. E, por fim, nós multiplicamos o que o nosso usuário digitou, que foi atribuído à nossa variável tabuada, e multiplicamos por i. Ou seja, dessa forma, nós obtivemos a tabuada que o nosso usuário está pedindo. Até porque o i vai ser decrementado uma unidade a cada ciclo. Logo, nós temos que, multiplicando o valor que o nosso usuário digitou, no caso a tabuada que ele deseja por i, nós vamos obter as 10 multiplicações da tabuada. Então, como nós podemos ver nesse exercício, o enunciado era bastante verboso, trazia fórmulas, trazia regras, porém a implementação do exercício é bastante simples, até porque a única coisa que é um pouquinho mais complicada é a implementação do nosso looping for. No geral, nós fizemos aquilo que nós já estávamos acostumados a fazer, que é imprimir uma frase dizendo o que nós queremos do nosso usuário, na sequência nós capturamos o que o usuário digitou no teclado, e então nós fazemos alguma coisa. Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!